Vamos lá, eu vou gravar essa aula aqui para ajudar os alunos do Senai, do curso de desenvolvimento de sistemas. Essa aula visa a gente entender um projeto, um sistema web de forma completa, então vai ajudar tanto no desenvolvimento do projeto integrador, quanto da prova prática que vocês têm que fazer aí do Senai, esqueci o nome dessa prova. Mas enfim, o que a gente vai aprender aqui hoje é um sistema web completo. A gente fala um sistema full stack. Vamos entender melhor isso aí durante a aula. Vou tentar dividir essa aula em 3 partes. Primeira parte, vamos apresentar o projeto e uma visão ampla do que é um sistema web. Depois vamos fazer a parte do back-end na segunda aula e na terceira aula a parte do front-end. Então vamos entender isso aí. Quero que vocês abram o VS Code de vocês em uma pasta em branco para a gente começar. Então abra o VS Code de vocês em uma pasta que não tem nada. Aqui eu já tenho uma pasta chamada Sistema Web Senai. Eu tenho algumas informações aqui para apresentar o projeto para vocês, tá bom? Mas aí vocês abrem o VS Code aí numa pasta sem nada, tá bom? Aqui, princípio, quando você abre o VS Code, já instala essa extensão aqui chamada ScaleDraw. É uma extensão que facilita a gente fazer desenhos direto aqui no VS Code. É onde eu fiz os desenhos que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Se vocês quiserem instalar essa extensão Icons, também serve só para deixar bonitinho aqui, de ver se aquela setinha, deixar as pastas, representando os tipos de documentos que tem aqui. Essa extensão Icons aqui que faz isso, tá? Então, a princípio, instala essas duas aqui. Se a gente precisar de mais alguma no decorrer, eu falo. Mas instala essa ScaleDraw. Vai precisar só para quando você tiver o arquivo de desenho. Eu vou enviar os arquivos para vocês. Vocês quiserem mexer nesse desenho, ver esse desenho, vocês vão conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui primeiro esse desenho aqui, que é uma visão ampla do que é um sistema web. Você vai entender aqui como é que funciona a comunicação de um sistema web, o que é um sistema web completo, como é que ele funciona, de forma geral, né? Vamos ver assim. Deixa eu aproximar aqui. Então, o sistema web tem 3 grandes entidades, vamos dizer assim, o banco de dados, o front-end e o back-end. Então, essas 3 entidades representam, vamos dizer, um sistema web simples, mais simples possível aí, tá bom? Então, quando a gente diz front-end, a gente está dizendo a nossa aplicação visual, tudo aquilo que é da aplicação visual, que o seu usuário, seu cliente vai utilizar, ou seja, o site, o aplicativo no celular, algum programa do desktop mesmo, Windows, tanto faz. Então, qualquer coisa, programa visual que o seu cliente vai utilizar, né? Então, esse que a gente chama de front-end. Database é o banco de dados, tá bom? Não tem mistério, vocês já aprenderam. E o back-end é o que normalmente faz a intermediação dessa comunicação. O seu front-end, o seu aplicativo, o seu site precisa das informações que estão no banco de dados para funcionar. Então, esse sistema, esse aplicativo, vamos chamar aqui sempre de aplicativo, tá bom? Então, esse aplicativo, ele precisa lá buscar as informações do banco de dados para ele poder funcionar, né? Então, ele precisa dessas informações. Isso quase nunca ocorre de forma direta. O seu próprio front-end lá se conectar no banco de dados para conseguir essas informações. Normalmente, a gente tem uma camada, um sistema aqui no meio para fazer essa intermediação que a gente chama de back-end. O nosso sistema é back-end. Então, o processo de formação de um sistema web é sempre assim. O front-end, a parte visual, se comunica com o back-end e o back-end se conecta na base de dados para manipular as informações da base de dados, tá bom? A base de dados retorna as informações para o seu back-end, a lista de produtos, a lista de usuários, tanto faz, a lista de alguma coisa, ou retorna erro, se tenta fazer manipulação de algum dado, deu erro, ou retorna um objeto apenas, tanto faz, vai retornar essas informações aqui para a API, e a API vai retornar essas informações para o seu front-end. Então, esse é o processo, né, o caminho da informação no sistema web. Então, vamos entender como é que funciona essa troca de informações, né, que é o principal aqui para a gente também. Então, o seu front-end vai se conectar aqui com o seu back-end, vai solicitar informações para o seu back-end, ele vai fazer isso através do HTTP. O HTTP é um protocolo da internet, um protocolo de comunicação entre computadores na internet. É um protocolo que visa padronizar essa comunicação. Então, o HTTP serve para isso. Tá? Tem 3 grandes protocolos aí na internet de troca de informação. Tem o FTP, que é o protocolo de troca de arquivo, para você enviar arquivo de um computador para o outro. Tem o SSH, se não me engano, que é o de acesso remoto, para fazer um acesso remoto em computadores através da internet. E tem o HTTP, que é um protocolo de transferência de texto. O nome dele realmente é um protocolo de transferência de hipertextos. Então, ele serve para a comunicação de textos entre sistemas na internet. Então, seu front-end é um sistema, seu back-end é outro sistema. Então, eles precisam trocar informações. Eles vão fazer isso através dos verbos HTTP, através do protocolo HTTP, que tem alguns verbos que a gente vai ver. E o HTTP, como a gente disse, é troca de informação de texto. E esse texto também tem um padrão. Ele é padronizado, que a gente chama de JSON. Então, o JSON, na verdade, é uma estrutura textual, uma estrutura de texto que padroniza essa comunicação entre os sistemas. A gente já vai ver isso melhor aqui de JSON, como é que funciona, como é que é o padrão dele, tá bom? Primeiro, vamos ver aqui a questão do HTTP. O HTTP, ele tem alguns verbos, vamos falar aqui de 4 dos 4 principais, que importa pra gente, que são os verbos post, get, put e delete. Esses verbos são traduzidos no famoso CRUD, que a gente chama de CRUD na programação, CRUD, que significa criar, ler, alterar e deletar. Ou seja, 4 operações básicas que a gente faz no nosso sistema. A gente cria informação, a gente lê informação, a gente altera informação, a gente deleta informação. Então, esse é o que a gente chama de CRUD na programação. Então, nos verbos HTTP tem um verbo representado para cada uma dessas atividades. Isso chama-se padrão REST, quando você vai construir seu back-end, seu API, que a gente chama o back-end, normalmente também chama de API, né? Então, no padrão REST. REST também é um padrão que nada mais é do que respeitar esses verbos. Quando você utilizar o verbo HTTP POST, significa que você está querendo criar algum dado. Quando você utilizar o GET, significa que você está querendo ler algum dado. Quando você utilizar o PUT, quer dizer que você quer alterar algum dado. E quando você utilizar o DELETE, quer dizer que você quer excluir algum dado. Então, esse é o padrão REST, que é muito... A gente vai seguir ele, eu aconselho seguir ele, que é o padrão mais utilizado na construção de back-end de APIs, tá bom? Então, esses são os verbos, que a gente chama de verbo ou ações do HTTP. E
JSON é um arquivo de texto, que o seu front-end envia a informação através de texto, no padrão JSON. O back-end responde essa informação para o seu front-end através de um JSON também. Então é muito importante entender o que é esse JSON. Vamos ver aqui para baixo aqui, ó. Eu deixei aqui. A gente vê melhor aqui, deixa eu aproximar. Então JSON, o nome dele é JavaScript Object Notation. A gente costuma chamar só de JSON mesmo, tá bom? Apesar de ter o nome JavaScript aqui, ele não tem muito a ver com a linguagem JavaScript, sim, tem a ver, questão da criação, porque esse padrão foi seguido como se fosse um objeto no JavaScript, mas o JSON ele é agnóstico de linguagem de programação, tá? Ele não é usado só no JavaScript, ele é usado em todas as linguagens. JSON é um texto, ele não tem nada a ver com linguagem de programação. Ele é um texto que serve, é um padrão de texto para se comunicar de um sistema para outro. Então, é um formato padronizado de texto para representar dados estruturados, usado principalmente para enviar e receber dados entre servidor, back-end, e um aplicativo, front-end. Consiste em pares de chave-valor ou listas ordenadas. Então, um JSON nada mais é do que uma estrutura de informação em texto que tem chave, valor, chave, valor, chave, valor. Sendo que o valor pode ser uma lista de valores também, tá bom? Então, esse é o padrão. Sempre quando você for criar um JSON, você abre e fecha uma chave aqui, significa um objeto. Então, um objeto no JSON começa quando você abre uma chave e termina fechando a chave. Então, vai ter sempre aqui, ó, chave, 2 pontos, valor. Chave, 2 pontos, valor. É assim que a gente forma um JSON, tá bom? Então, a chave vai estar sempre entre aspas aqui, beleza? Então, a chave sempre entre aspas, 2 pontos, valor. Se o valor for texto, igual aqui no caso fulano, name fulano, você também coloca entre aspas. Mas o JSON aceita vários tipos de dados, como texto, como inteiro, números inteiros, por exemplo, 25, aí você não coloca aspas. Números fracionados também aceita, 1.72. Aceita o padrão booleano, que é o true ou false. Aceita o null, que é nenhum dado, vamos dizer assim, null. Aceita uma lista de valores, no caso aqui, ó, a lista representada pelo colchetes. E aqui dentro tem uma lista de inteiros, mas poderia ter uma lista de números fracionados, uma lista de true ou false, sem problema, tá? Qualquer tipo de dado que ele aceita. E aqui em filhos, está vendo que o valor é uma lista de outros objetos. Então, uma lista também pode conter outros objetos, representado aqui pelo abre e fecha chaves. Tá bom? Então, esse é o padrão JSON. Sempre chave, entre aspas, 2 pontos, valor. Chave, entre aspas, 2 pontos, valor. Então, a comunicação entre seu front-end e seu back-end vai ocorrer através desse padrão JSON. Então, vai enviar JSON para lá, vai receber JSON de cá. Sempre nesse padrão, passando as informações. Por exemplo, isso aqui, vamos supor que é informação, é um objeto do estudante. A gente tem no nosso sistema um cadastro de estudante, uma tabela no nosso banco de dados de estudante. Isso aqui é um objeto, né, que a gente chama de objeto, a linguagem de programação orientada aos objetos. Seria um objeto estudante, que o nome é fulano, idade 25, altura 1.72, é estudante, verdadeiro, ele não tem apelido, as notas dele aqui uma lista de 4 notas. Aqui se ele tem filho, no caso ele tem 2 filhos. Então é assim que funciona um JSON, tá? Vamos voltar aqui para a nossa estrutura. Então, nosso front-end, nosso aplicativo, vai fazer uma solicitação para o nosso back-end através do HTTP. Então, ele tem um endereço lá do nosso API. Ele vai chamar esse endereço, vai se conectar à nossa API através desse endereço e vai passar algum método. Vai chamar um método do HTTP, ou post, ou get, ou put, ou delete, e pode passar um JSON. Então, se eu for fazer um post, se eu quero criar um aluno, eu vou chamar o endereço com o verbo post e vou passar um JSON com as informações do aluno. Então, ele vai vir aqui para o banco de dados. O banco de dados vai receber, o back-end vai receber esse JSON e vai se conectar ao banco de dados para incluir essa informação, para manipular essa informação. Então, um back-end que se conecta ao banco de dados. E essa conexão, essa manipulação, normalmente se utiliza de um ORM, tá bom? É muito difícil, não é comum, vamos dizer assim, a gente fazer essa manipulação do banco de dados direto por comandos SQL, tá? Então, aqui no nosso back-end, aqui na nossa linguagem de programação, a gente utiliza de um ORM para se conectar e manipular o banco de dados. Normalmente, a gente não faz isso através de SQL direto, tá? ORM, também coloquei aqui para baixo aqui. Então, é ORM, é Object Relational Mapping, tipo um mapeamento de objetos com o seu banco de dados, entre sua API, né, seu back-end e o seu banco de dados. Então, é uma ferramenta que cria uma camada de tradução. Então, de vez em você ficar escrevendo comandos SQL, ele facilita isso pra gente. Então, entra o código da nossa aplicação, né, do nosso back-end, no caso aqui, a gente vai utilizar o JavaScript, e um banco de dados relacional. Não necessariamente precisa ser relacional, tá? Hoje em dia, já tem ORM para você trabalhar com banco de dados não relacional também. Então, normalmente, a gente faz essa conexão através de um ORM, que facilita bastante pra gente. Então, ele manipula as informações no banco de dados. O banco de dados vai retornar uma lista de informações, ou erro, qualquer coisa, e o back-end vai retornar essa informação para o front-end. Como é que ele vai fazer isso? Através de um código, de um HTTP status, que é um código de 3 dígitos, mais possivelmente um JSON. Então, sempre vai retornar um código HTTP status, que a gente já vai ver melhor como é que funciona isso, e pode enviar ou não um JSON também como resposta, passando informações para o nosso front-end. Então, o front-end passa informação para o back-end, mas o back-end também passa informação para o front-end, tá bom? E essa questão do HTTP status, aqui, ó, existe um código HTTP status adequado para cada situação. Então, é bom respeitar esse padrão também. Por exemplo, o código 201 significa que foi feita uma solicitação de inclusão para a nossa API, por exemplo, o cadastro de um aluno, e essa inclusão foi feita com sucesso. O back-end conseguiu incluir isso no banco de dados, então ele retorna o código 201. O nosso cliente que vai saber, o código 201 significa que a minha solicitação de inclusão foi feita com sucesso. Então, existem vários códigos para HTTP status, cada um representa alguma coisa. Eu deixei o link aqui para vocês, entrem nesse link aqui, que vocês vão ver uma lista de códigos e dizendo lá tudo que cada código significa, tá bom? É bom respeitar esse padrão desses códigos aí. Então, ele vai retornar esse HTTP status e talvez um JSON, pode ser ou não, um JSON com as informações de volta. Então, esse é o processo de uma visão ampla de um sistema web, vamos dizer assim. Então, assim, é bom lembrar aqui que a database, o back-end vai estar num servidor online, né, no sistema funcional, vamos dizer assim, profissional. Você vai hospedar isso num sistema online, num servidor online, e
o front-end vai ser executado no seu cliente, num aparelho celular dele, com um aplicativo ou no site dele. Então o back-end, o banco de dados precisa estar online, num servidor online na internet, pode ser na nuvem, pode ser numa VPS, pode ser no servidor caseiro, seu mesmo, na sua casa, transformar seu servidor num servidor caseiro, mas precisa estar online na internet, precisa ser possível o seu front-end acessar esse caminho, né? Essas URLs que o seu back-end vai disponibilizar, tá bom? Aqui no nosso exemplo a gente não vai fazer isso, a gente vai trabalhar tudo local, ou seja, vai construir o banco de dados, o back-end vai rodar só na máquina, no mesmo local, e o front-end também já vai acessar direto. Vai estar tudo no mesmo computador, então ele consegue acessar. Tudo bem? Então aqui é uma visão ampla mesmo, tentei mostrar o que a gente vai fazer aqui, como é que funciona o sistema web de forma geral e o que a gente vai fazer realmente. O que a gente vai utilizar no nosso exemplo aqui de criação de sistema. Banco de dados SQLite 3. No back-end a gente vai construir ele através do Framework Express. Para isso a gente precisa ter um Node.js instalado, tá bom? Não vou passar como instalar nada aqui, mas precisa ter um Node.js instalado. Aqui no SQLite não precisa instalar nada, o banco de dados SQLite não necessita você instalar nada, mas é bom instalar o SQLite Studio, que é uma ferramenta visual para você visualizar o seu banco, você executar comandos no seu banco. Vai ser bom para a gente que está aprendendo. Quando a gente criar um banco de dados através do nosso back-end, do nosso RM, depois a gente vai lá no SQLite Studio, conecta nesse banco para a gente ver as coisas acontecendo. Então, realmente, a minha linguagem de programação ela criou o banco, realmente já incluiu informação, então é bom instalar o SQLite Studio. Instalação bem fácil, bem rápida, é só digitar SQLite Studio no Google aí, baixar, next, está instalado. Aí precisa ter um Node.js instalado, tá bom? Aqui também. E aí, a nossa back-end a gente vai construir através do Framework Express. A gente vai utilizar alguns pacotes aqui desse framework, pacote Prisma, que vai ser o nosso RM, tá? Prisma é um RM, que a gente vai utilizar ele. A gente vai utilizar o pacote Bcrypt, que é para fazer criptografia, a gente vai criptografar a senha, tá bom? A gente não pode salvar a senha no nosso banco de dados de forma visual, assim, vamos dizer, minha senha, eu fui criar meu usuário e criei a senha 123. Você não pode salvar no seu banco de dados a senha 123. Você tem que criar uma criptografia, nem mesmo quem tem acesso ao banco de dados consegue visualizar a senha da pessoa. Vai ser uma informação criptografada. A gente vai utilizar o pacote JSON Web Token, JWT, para autenticação. Você vai entender como é que funciona isso, sistema de autenticação, quando a gente estiver desenvolvendo. Então, ele funciona através desse pacote, através de um token. É o mais comum de se utilizar. Existem outras formas de utilizar a autenticação no sistema web, mas esse é o mais comum. E o pacote SQLite 3, para a gente trabalhar aqui com um banco de dados SQLite, tá bom? Esse vai ser nosso back-end, nosso front-end aqui, site ou aplicativo. A gente pode fazer no framework Flutter ou React, /React Native. Vocês aprenderam já em React, né? Falaram que aprendeu React, mas eu vou fazer em Flutter mesmo, o nosso front-end, tá? Flutter tem a vantagem de ser o mesmo código ali, você consegue criar o aplicativo e o site. Consegue criar também para aplicativo Android, iOS, consegue criar o sistema para Windows, para Linux, para desktop. O foco dele é aplicativo, mas ele funciona muito bem para todas as coisas. Então, com o mesmo código, um sistema simples como esse, com o mesmo código, a gente já consegue fazer o aplicativo e o site, tudo junto, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui, né? Um site e um aplicativo Android. Mas se quiser, pode fazer em React também, não vai mudar nada. A comunicação com o back-end continua a mesma, né? Não muda nada em relação a isso. E aqui também tem uns pacotes que eu não vou passar aqui agora, o front-end vai ficar para depois, né? Mais para a próxima, a gente vai fazer só o back-end a princípio aqui. Depois a gente vai fazer a aula de front-end, eu volto aqui e mostro os pacotes que a gente vai utilizar no front-end também. Tá bom? Então, a forma... isso é a visão ampla e geral aqui de um sistema web. Aí vamos ver o exemplo que a gente vai construir aqui agora, aqui em demanda. Aí eu escrevi aqui um exemplo bem simples, sistema para criar e gerenciar posts com login de usuário, sendo possível 2 perfis, perfil admin e perfil user. Então, registro de um usuário no nosso sistema tem que ser aceito 2 usuários, 2 tipos de usuário, né? Um admin e um usuário normal. Então, o sistema deve ter uma tela de login com e-mail e senha, que referencia a questão do front-end, né? Mas é bom para a gente entender o que a gente precisa fazer no nosso sistema. Uma tela de registro de usuário com nome, e-mail, senha e perfil. Então, a gente vai deixar o usuário na hora de criar, o usuário escolher o perfil dele, tá? Num sistema real, vamos dizer assim, isso não existe, mas aqui a gente vai deixar o usuário escolher se ele quer ser usuário normal, usuário administrador. E a tela principal com posts ordenado por data, tela com a lista dos usuários, acessada somente por usuários admin, então, que é uma informação valiosa. Somente quem for usuário admin consegue acessar uma lista de usuários. O usuário com perfil admin pode criar e alterar seus próprios posts, mas ele pode excluir o post de qualquer um. Mas pode excluir qualquer post. E o usuário com perfil user, que é o usuário normal, ele pode criar e alterar os seus próprios posts e excluir também. Ele só vai poder excluir o seu. Então, ele pode criar, alterar e excluir os seus próprios posts. Tá bom? Então, esse é a demanda do nosso sistema. Então, sempre depois que você pega a demanda, eu aconselho começar a criação do sistema sempre pela modelagem de dados. Tentar modelar os dados do sistema, fazer modelagem de caso de uso também, que são as funcionalidades do sistema, como é que os usuários vão interagir com o sistema, né? Cada perfil, admin, usa, o que ele pode fazer ou não dentro do nosso sistema. Então, a gente criou uma modelagem, nosso sistema é muito simples, muito pequeno. É uma modelagem de 2 tabelas só, vai ter usuário e posts. Então, aqui um usuário vai poder fazer vários posts, um post só pode ter um usuário como dono. E aqui estão as informações de cada tabela, né? Os atributos de cada tabela. Eu não preciso passar muito por isso aqui, não. Caso de uso, é um desenho para a gente fazer a interação dos nossos usuários, o que eles podem fazer de funcionalidade dentro do nosso sistema. Então aqui o perfil admin, ele vai poder criar post, vai poder editar post, mas só os seus próprios posts, vai poder excluir posts, mas ele pode excluir todos e ele pode ler todos. Já o usuário normal, user, ele pode editar os seus próprios e pode excluir também só os seus próprios. Ele também pode ler todos. Já com a tabela user, o admin pode ler todos os usuários, pode se excluir também, e o usuário pode se excluir também. E aqui tem uma informação importante, ao excluir o usuário, excluir todos os seus posts. Então isso é uma informação muito importante, que significa que
a relação de cascada, que a gente chama. Quando eu excluir um usuário, eu quero que o banco de dados também exclua todos os posts que estão vinculados àquele usuário, tá? Essa é uma informação importante pra gente. Então, a partir dessas informações, a gente vai começar a criar o back-end aqui. Tá bom? Então, essa é a principal informação que eu queria que vocês tomem conhecimento aqui, realmente. Essa visão geral aqui do sistema web, entender como é que funciona isso, entender o que é o HTTP e seus verbos, entender o que é JSON, pra gente poder começar a desenvolver o nosso back-end, tá bom? Então, vamos lá.